capitão reformado da reserva do Exército, foi aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, de Campinas. Em 1977, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras Homem, em Resende, Rio de Janeiro, que ingressou logo após terminar o ensino médio, concluindo no mesmo ano o curso de paraquedismo militar, na Brigada Paraquedista da capital fluminense, e em 1983 formou-se no curso de Educação Física do Exército, chegando posteriormente à patente de capitão, também no Rio, e tornou-se mestre em saltos pela Brigada Paraquedista, cursando ainda a Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais, no Rio, em 1987. Ingressou na carreira política na década de 80, após tornar-se conhecido por atos de insubordinação, como vereador da capital fluminense, em 1988. 2 anos depois, foi eleito deputado federal assumindo por 7 mandatos pelo Rio de Janeiro entre 1991 e 2018, por diferentes partidos, ao longo da carreira, afiliando-se a 10 partidos, no total de sua carreira, até o momento, sendo o Partido Liberal o último que se afiliou, sendo um dos 6 filhos do casal Ponce e Geraldo Bolsonaro, um dentista prático, e Olinda Bonturi, ambos descendentes de famílias italianas. Jair Messias Bolsonaro nasceu em Glicério, no interior de São Paulo, em 21 de março de 1955, mas foi registrado em Campinas. Existem aqueles que apoiam suas políticas econômicas e de segurança, acreditando que elas são benéficas para o país. No entanto, também há aqueles que criticam sua postura em relação às questões ambientais e de direitos humanos. Além disso, sua gestão foi marcada por uma série de controvérsias e polêmicas, o que tem contribuído para aumentar a polarização na opinião pública sobre ele. Enquanto alguns o veem como um líder forte e corajoso, outros o consideram imprudente e irresponsável. De qualquer forma, é importante salientar que a opinião pública é dinâmica e pode mudar com o tempo. Sendo eleito o 38º presidente do Brasil, surfando uma onda antipetista, antissistema e de demonização da política tradicional, apoiado numa agenda econômica que previa reformas e privatizações, garantindo desse modo 55,13% dos votos, possibilitando que governasse durante o mandato de 2019 a 2022. Sua família morou em várias cidades do interior paulista, até se estabelecer em Eldorado, no Vale do Ribeira, onde o político passou a infância e a adolescência, e onde seu pai passou a atuar como dentista prático e administrador de fazendas. Parentes do presidente ainda vivem por lá. Segundo o deputado Alberto Fraga, colega de Bolsonaro na Escola de Educação Física, o amigo era um baita de um corredor e se destacava no pentatlo militar, competição que reúne tiro, corrida com obstáculos, natação utilitária também com obstáculos, lançamento de granadas e cross-country, uma corrida em terreno acidentado. O desempenho na modalidade lhe rendeu o apelido de Cavalão. No início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, Bolsonaro trouxe à tona seu passado. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria acometido, quando muito, de uma gripezinha ou resfriadinho, afirmou ele em pronunciamento de rádio e transmissão vertical. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Em 1986, quando servia como capitão do 8º Grupo de Artilharia de Campanha, ele escreveu o artigo "O Salário Está Baixo" para a seção Ponto de Vista da revista Veja. Nela ele denunciava que a quantidade de militares que abandonavam a carreira era fruto dos supostos baixos salários. O capitão reclamava dos baixos vencimentos e atribuía a isso o desligamento de dezenas de cadetes da OMEN, e não a desvios de conduta, como o exército fazia crer. Foi punido com 15 dias de prisão por conta dessa entrevista, dada sem o consentimento dos seus superiores. Ele cometeu uma infração e pegou 15 dias de prisão por infringir o regulamento disciplinar, mas ganhou projeção nacional.
Pouco menos de um ano depois, em 1987, Bolsonaro novamente ganhou repercussão, dessa vez sendo acusado, pela mesma revista Veja, em uma reportagem de ser o autor de um plano que explodiria bombas em quartéis no Rio de Janeiro. Só a explosão de algumas espoletas brincou o futuro presidente, segundo a revista. Plano conluio de dois capitães, Jair Messias Bolsonaro e Fábio Passos da Silva. Plano este que recebeu o nome de Beco Sem Saída, e tinha como propósito afetar a posição e pressionar o então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, e protestar contra os baixos salários dos militares. No caso dos salários, os ataques estavam organizados para acontecer caso o reajuste salarial prometido pelo presidente José Sarney ficasse abaixo de 60%. Imediatamente foram iniciadas investigações contra Bolsonaro e Fábio Passos da Silva. Bolsonaro e Passos negaram peremptoriamente, da maneira mais veemente possível, a veracidade das informações publicadas. Porém, na semana seguinte, a Veja reproduziu provas por escrito do envolvimento de Bolsonaro, um croquis e esboço feito à mão da posição das bombas, e relatou que a repórter Cássia Maria havia estado 2 vezes na casa do militar, na presença de testemunhas. Ele negava conhecer a jornalista. O caso foi levado ao Superior Tribunal Militar, ao passo que uma investigação interna decidiu pela condenação de Bolsonaro, mas o Superior Tribunal Militar, STM, livrou o capitão da expulsão em 1988 ao considerá-lo não culpado, declarando que as provas eram insuficientes, apontando que os 2 laudos sobre a autoria dos esboços publicados pela Veja tinham sido inconclusivos, embora uma perícia da Polícia Federal tenha apontado de forma inequívoca que as anotações eram dele. Sendo assim, os 2 capitães não foram afastados. Tempos depois, a Polícia Federal concluiu que o croquis tinha sido mesmo elaborado por Bolsonaro. Posteriormente, uma sindicância realizada pelo próprio Exército concluiu pela expulsão de Bolsonaro e de Passos das Forças Armadas, pelo envolvimento deles na operação. E foi neste ano, 1988, em que Bolsonaro foi para a reserva remunerada, candidato pelo PDC, Partido Democrata Cristão, e foi eleito vereador no Rio de Janeiro, com 11.062 votos. Os acontecimentos finais de sua carreira militar lhe deram projeção em uma base eleitoral entre os militares. Já no ano 1990 saiu da Câmara Municipal, sendo eleito deputado federal pela primeira vez com 17.674 votos. Em 1993, defendeu o fechamento temporário do Congresso Nacional e a volta do regime de exceção. Num regime de exceção, o chefe, que não precisa ser um militar, pega uma caneta e risca a lei que está atrapalhando, afirmou na época. No ano seguinte, voltou à carga ao dizer preferir sobreviver no regime militar a morrer nesta democracia. Em 1998, Bolsonaro publicou artigo defendendo pena de morte, prisão perpétua, regime de trabalhos forçados para condenados e a redução da maioridade penal. Em resposta, a mesa diretora da Câmara propôs a suspensão do então deputado por mais uma vez ter defendido o fechamento do Congresso e dito: a situação do país seria melhor se a ditadura tivesse matado mais gente. Incluía aí o presidente à época, Fernando Henrique Cardoso. Porém, devido a uma retratação que teria recebido do deputado, decidiu apenas censurá-lo, mas desconsiderou esta medida mais branda quando ele não reconheceu a retratação e declarou que sua assinatura havia sido falsificada. Ficou por isso mesmo, pois o plenário nunca votou a proposição. Suas declarações agressivas e provocações sempre foram marcadas pela mídia, o que contribuiu para que ele se tornasse cada vez mais conhecido. No ano 2000, Bolsonaro defendeu a tortura. Um traficante que age nas ruas contra nossos filhos tem que ser colocado no de Arara imediatamente. Não tem direitos humanos nesse caso, afirmou. Para sequestrador, a mesma coisa. O objetivo é fazer o cara abrir a boca. O cara tem que ser arrebentado para abrir o bico, acrescentou. Em 2005, o então deputado foi contra a proibição da venda de armas no Brasil, objeto de referendo. Já era contra a campanha de desarmamento promovida pelo governo. Mandou fazer cartazes dizendo: entreguem suas armas, os vagabundos agradecem. Venceu o não à proibição na consulta popular.
Em 2013, o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, celebrou o casamento de Bolsonaro com Michelle, o que ocasionou uma aproximação maior com o eleitorado evangélico, representando um ponto de virada para o político, embora seja católico, até então era visto como ligado aos militares. Porém, após essa aproximação notável, passou cada vez mais a defender pautas conservadoras identificadas com igrejas evangélicas, como um modelo tradicional de família. Bolsonaro passou a fazer provocações a adversários políticos em diferentes programas de televisão e começou a ganhar espaço nas redes sociais, na esteira dos movimentos de direita e contrários à então presidente Dilma Rousseff. Foi nessa época que o político passou a ser chamado de mito por seus apoiadores, por representar o oposto do politicamente correto. Todo esse movimento acrescentou na popularidade do deputado, que em 2014 foi reeleito com 464 mil votos a seu favor, o maior número de votos em toda a sua carreira de deputado, acendendo uma faísca no capitão. Foi então que lançou-se candidato a presidente para as eleições seguintes. O Brasil entrou em 2018 com o ex-presidente Lula liderando as pesquisas de intenção de voto para presidente, mas o petista foi preso em abril por ordem do então juiz Sérgio Moro, que o havia condenado em caso envolvendo um apartamento triplex no Guarujá, parte da Operação Lava Jato, em Curitiba. Condenado em segunda instância, foi enquadrado pela lei da ficha limpa e impedido de concorrer ao Palácio do Planalto. A essa altura do campeonato, Bolsonaro já era o segundo colocado nas pesquisas, e o resultado para as eleições estava se aclarando. Bolsonaro passou a surfar na onda anticorrupção alimentada pela Lava Jato e no antipetismo. Defendeu a flexibilização da venda de armas, a legalização do garimpo, exploração da mineração em terras indígenas, a flexibilização das regras ambientais e o fim da indústria das multas. Com o pouquíssimo tempo de televisão, Bolsonaro apostou nas redes sociais para mobilizar sua militância e ganhar votos. Com o famoso slogan em sua campanha, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Desde o começo do mandato, e ainda durante a campanha presidencial, Bolsonaro chamou a atenção por suas ideias extremistas e seu discurso agressivo. Em sua administração envolveu-se em uma série de polêmicas com ministros e com as Forças Armadas. Entretanto, apesar de suas polêmicas, da pandemia de Covid-19, da guerra na Ucrânia e da perseguição e pressão de grupos de esquerda, Bolsonaro encerrou seu governo com a economia equilibrada, sob a administração do ministro Paulo Guedes. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a economia do Brasil cresceu 1,2% no segundo trimestre de 2022, enquanto vários países entraram em crise. Fique agora com suas ideias. Mas antes, compartilhe esse vídeo e comente sua opinião em relação à figura citada. Com muito respeito, é claro.